Irmãos, graças a Deus que nós estamos mais uma vez falando esse comentário bíblico da lição, não é? Nós estamos na nossa lição 15 e como compartilhar a minha fé. Então, graças a Deus chegamos até aqui. É uma série de instruções para a caminhada espiritual. É muito boa, foi uma boa escolha que a direção fez. Chegamos ao final desse período com essas duas lições. Então nós temos aqui nessa lição 15, que é como compartilhar a minha fé. É sempre uma pergunta que o autor faz e ele está querendo uma resposta, não é? Como compartilhar a minha fé? Então é preciso entender o que é compartilhar. No dicionário nós encontramos que compartilhar é tomar partido, é fazer parte de alguma coisa, é repartir. Nesse caso, então, nós entendemos que quando a pergunta ela está dizendo como compartilhar a minha fé, é como vou repartir a minha fé, como vou fazer parte com a minha fé na vida de alguém, de outra pessoa. Isso que significa compartilhar. Então eu achei muito apropriado esse versículo do textuário, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que nos diz, versículo 8, que nos diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É um versículo onde nós encontramos a delegação do Senhor Jesus, que prometeu duas coisas, a, a virtude do Espírito Santo, que haveria de vir sobre ele, e isso traria força para que ele fosse realizar um trabalho que seria levar a palavra de Samaria, a Judéia e toda a terra. Então é importante. Eu gostaria de lembrar que os comentários sobre determinada lição, eles estão baseados no texto, né? No caso do nosso texto é como compartilhar a fé, a minha fé. Então os comentários estão voltados para responder essa pergunta. E no caso aqui, desse versículo 8 de Atos, já existe uma nuance da resposta, onde diz que você pode compartilhar a sua fé fazendo a própria vontade de Deus, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, dando uma sequência, né? Primeiro Samaria, Judéia e o fim da terra. E eu acho interessante que o compartilhar é alguma coisa que depende da criatura, depende de quem vai compartilhar. Né? No caso cristão, você vê depois de um novo nascimento que você teve, conforme os comentários anteriores, e você teve uma nova vida em Cristo Jesus, então nós somos, depois disso, uma nova criatura. E passamos a ter, então, novas atitudes. Você nasceu, você está crescendo na fé, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, então você passa a ter novas atitudes. Né? Você pode então deter algumas coisas na sua vida, você pode verificar, por exemplo, que um exemplo apenas, vamos pensar que baseado no seu crescimento, se você as águas podem
Você pode ter uma lagoa. Então, uma lagoa, o que é uma lagoa? A lagoa é um monte d'água contida ali naquele lugar. Então, lagoa não tem saída. Lagoa é um monte d'água ali, que fica ali dentro. Mas é muita água. Isso é uma lagoa. Mas aquela água está sempre ali. Então, mas quando você se compara com a lagoa, você é um crente que está bem, tá, tem muita fé, mas está parado no canto só. Mas agora você se comparar com o rio, uma enchente no rio, aí sim, aí é outra coisa. Você está cheio do Espírito Santo, você não pode mais ficar como uma lagoa, parado no canto. Você sai, você quer jogar sua água, tudo que é lugar. E essa é uma comparação. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele não se conforma em ficar parado. Ele quer levar essa palavra, essa alegria por todo lugar. Porque ele agora é um rio que está vazando, ele quer e sente o desejo de trabalhar. No caso, você vê, nós temos na Bíblia um exemplo do apóstolo Paulo, que ele dizia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, Coríntios capítulo 9, ele diz, capítulo 9, versículo 16 diante, ele diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então veja só, isso faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Então ele está dizendo, eu estou pregando o evangelho, primeiro porque eu tenho a obrigação de pregar. E aí de mim se não fizer esse trabalho, porque eu estou cheio da palavra de Deus, estou cheio de fé, de confiança e de responsabilidade. Ele diz então, isso eu faço de boa vontade, porque se eu faço isso, Deus vai me premiar. Mas se eu fizer só porque Ele me mandou, mas eu estou indo de má vontade, então eu não tenho prêmio nenhum. Meu prêmio vai ficar aqui mesmo, naquele esforço que eu fiz, e Deus vai me recompensar com alguma coisa aqui mesmo, mas futuramente eu não vou ter nada. Então a pregação do Evangelho, além de ser o compartilhado por pessoas que têm a fé, têm a vontade de trabalhar, também tem que ser uma coisa que esteja voluntariamente em você e não seja uma obrigação. Né? Então, compartilhar, só se compartilha o que se tem, né? Nós temos você não pode compartilhar um pão se você não tiver o pão. Você não pode compartilhar uma roupa se você não tiver uma roupa para dar. E por aí vai. Então, compartilhar só se compartilha o que se tem. Temos que ter fé, amor, obediência. Compartilhar não é dar uma ajuda para aparecer na mídia ou se gloriar de si mesmo. É aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Compartilhar, ele fazia de boa vontade e não para aparecer, porque isso aí não fazia nada. Então você não pode compartilhar só porque viu o irmão compartilhar, eita, o irmão está pregando à noite, levando comida, eu vou fazer também. O irmão está pregando na rua, eu vou pregar também. Mas você não tem sentimento nenhum naquilo que está fazendo. Então ele vai ser premiado porque está fazendo com fé, com boa vontade. Mas você que está fazendo por inveja, por amostração, você não vai ter prêmio nenhum é, diante de Deus. Também compartilhar a fé não é somente pregar ou falar. Tem pessoas que acham que um grande pregador está compartilhando tudo. Às vezes sim, às vezes não. Um dos fortes testemunhos é a vida de quem prega. Às vezes você não prega nada, não fala nada, mas você está dando um testemunho muito forte porque você está vivendo, estão vendo Deus na sua vida. Isso é um testemunho mais poderoso do que qualquer palavra. Por isso que Tiago, no seu capítulo 2,
versículo 15, ele diz: se o irmão ou irmã estiver nus e tiver falta de mantimento, e algum de vós lhe disser, vai em paz, que aquietai e fartai-vos, e não der nada para eles, nem para vestir, nem para comer, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela se torna morta em si mesma. Mas se alguém disser, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, aqui, você se solidarizar com o irmão está necessitado de uma roupa, de uma comida. Irmão, vamos orar por você e tal, vai embora, Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus levanta alguém na sua vida, mas vai em paz. Mas o irmão está com fome, não está somente pedindo oração, ele está com fome. Então, a Bíblia está dizendo que se você vê tudo isso, mas não fizer nada por ele, você não tem muita coisa, não. Né? E aí ele vem estar comparando que se aparecer outro e não falar nada para aquele irmão, mas der um prato de comida, não precisou pregar nem nada, ele chegou, deu um prato de comida. Então aquele que deu o prato de comida, ele demonstrou ter mais fé do que você que falou e não deu nada para o necessidade comer. Compartilhar é você se dar, é você dar o tempo com boa vontade, com amor. É muito importante. Compartilhar também é muito importante. Se você fizer as obras de compartilhar o seu pão sem fé, sem amor, você só vai servir para quem recebeu. Quer dizer, mesmo se você fizer suas obras sem amor nenhum, você pegar e dar um pedaço de pão para alguém, mas você fizer aquilo só para se mostrar, então aquilo ali vai servir para quem está recebendo, aquele que mais vai matar a fome. Mas você não vai ganhar nada diante de Deus porque a sua atitude foi falsa, foi fingida. Então você não compartilhou. Então é por isso que a pergunta é como compartilhar a minha fé, não é compartilhar o que eu quero, mas a minha fé. Preciso ter fé para compartilhar alguma coisa. Mas para você não tem valor nenhum diante de Deus se você não compartilhar as coisas dentro de um plano de Deus. Né? Em 1 Timóteo, nós temos ainda uma palavra importante que nos diz que Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, segundo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis no trato do amor, na palavra, na pureza. Né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. São palavras que o apóstolo está colocando aqui como necessidade de uma base. Então veja só que não é. Ele diz assim, ó, capítulo 12, ninguém despreza a tua mocidade, mas sede exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então não é só na palavra, não é só ser exemplo na palavra, falar, mas ele está dizendo seja exemplo na palavra, seja exemplo no trato, na maneira de tratar. Você pode ser um bom pregador, mas não sabe falar com ninguém, é um ignorância, é bruto, é um camarada que sabe, não tem um plano social com ninguém, uma pessoa super ignorante. A Bíblia está dizendo assim, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, que é a maneira como tratar as pessoas, no amor. O amor é o resumo de tudo, né? Se você não amar, você não está fazendo nada. Seja exemplo também. Seja exemplo no espírito, no espírito de mansidão, na fé e na pureza. O que é a pureza? A pureza é aquele sentimento de
sentimento de que você não está com o coração cheio de maldade, uma pureza. Não é só ser exemplo na palavra, é só compartilhar a palavra, pregar o evangelho com toda a criatura. Mas ser também compartilhar nisso aqui, no trato, no amor, no espírito, né, na fé. São necessidades que tem de se aprender como compartilhar a fé. Então, como é que eu vou compartilhar a minha fé? Firmando-se na palavra, tudo bem, sendo um vaso cheio, que tenha o que distribuir com os demais ao seu redor e que todos vejam a procedência da obra. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que você compartilhar, você pode não falar nada. Vamos estar aqui em Efésios capítulo 4, né? Efésios capítulo 4, hoje eu preciso. 4, 29. Não saia de vossa boca palavras torpes. Por que isso? Porque você pode não falar nada, mas você pode ter na sua vizinhança pessoas que estão sempre lhe olhando, que fulano é crente. Então você não falou nada, mas você está compartilhando a sua vida, sua maneira de viver, sua maneira de tratar as pessoas. Por isso está dizendo aqui, ó, não saia de sua boca palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então está fundamental esse versículo 29, que diz que não sai de vossa boca palavras enganosas, palavras torpes. Então a vida que você leva perante a sociedade, perante o seu público e perante a igreja também, vai mostrar que você está compartilhando. A ponto que Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele imitou Cristo e nos convida a ser imitadores dele. Por quê? Porque quando você imita alguém, aquele alguém está compartilhando com você a maneira dele viver. Você não vai ser imitador de uma pessoa que é um desordeiro, que é uma pessoa sem caráter. Você não quer imitar isso aí. Você quer imitar alguém que tenha condição de compartilhar a sua vida com você, a vida dele com você. Então é interessante que compartilhar também está incluindo a forma de viver, né? A forma de tratar, de andar de cada dia. Está respondendo essa nossa pergunta, como compartilhar minha fé, eu resumo dizendo que compartilhar é a função de vida. Primeiro você tenha o que dá, depois você vai compartilhar o que você tem. E o mesmo que você tenha, não pode compartilhar por amostração, ou por prazer de ser, aparecer, mas não, tem que compartilhar com humildade, muitas vezes até dando com a mão esquerda sem que a direita veja. Né? Você dá uma esmola a um irmão e dizer, filma aqui que eu estou dando esse dinheiro ao irmão, então você chegar na igreja e contar que deu R$ 2 a um pobre que estava pedindo na rua. Então, se você compartilhar nessa atitude de aparecer, esse compartilhamento não vai servir muita coisa diante de Deus. Então, compartilhar é ser humilde, compartilhar é fazer tudo de coração para que possa aparecer diante de Todo-Poderoso. Amém? Então, na nossa lição 15, ela nos trata desse assunto. Já a lição 16, ela é interessante porque ela diz como construir minha vida cristã. E eu achei muito interessante o versículo que está aqui em Tiago. Tiago, ele no tempo base, esse versículo, quando ele diz, no capítulo 1, né?
Ele está dizendo no versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, como construir minha vida cristã? Ele está dizendo, quer construir sua vida cristã? Então, seja cumpridor da palavra, e não somente ouvinte que se engana a si mesmo, com falsos discursos. Ele já começa dizendo que para construir a vida cristã, ela exige sinceridade, exige firmeza. Né? Toda construção, ela precisa de uma boa base, conforme nós contamos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que é aquele homem que construiu a sua casa. Dois homens, né? Um construiu uma casa sem base em cima da areia e o outro construiu outra casa também em cima de uma rocha. E a Bíblia nos diz que veio a chuva, veio o vento e atingiu as duas casas, mas a que estava firme na rocha não foi derrubada. E a outra, que estava só em cima da areia, foi levada pelo vento. Isso nos leva a pensar que construir a vida cristã precisa de ser construído em cima de uma base firme. E a base firme nós temos a palavra de Deus, outras coisas que nós vamos ver na sequência. Para construir uma coisa com firmeza na vida, você deve ver em Tiago, ainda que já foi lido, 1:22, que diz que ser cumpridor da palavra é uma forma de ser obediente. Você tem que ouvir seus líderes das congregações, tem que observar as regras do regimento interno das igrejas. Isso é uma forma inicial de construir a sua vida cristã. Você tem que construir em cima de uma obediência, de uma firmeza, e não de uma desobediência qualquer, né? Achar que já sabe tudo, que já é tudo, e que o seu conhecimento de estudo vai resolver no lado espiritual, que na verdade não vai. Então tenho que começar de baixo e nascer de novo. Outra ideia importante para quem quer construir a vida cristã é estudar, principalmente a Bíblia, né? Estudar não esporadicamente, ler um versículo hoje, o outro no próximo domingo, o outro daqui a um mês, mas estudar sistematicamente, ou fazer um curso bíblico, um curso teológico, se você não quer fazer uma formatura, mas existem outros cursinhos rápidos, formação de obreiro, etc., que lhe dão a base na relação espiritual que você está seguindo. Né? Nós vamos ver conforme a orientação que nós temos em Romanos capítulo 12, ele nos diz, vamos ler 12, capítulo 12, versículo 12, Romanos 12, e rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, são princípios, né? Você não se conformar com o mundo, você se apresentar a Deus. Isso é a construção, a forma de você construir a sua vida cristã. Em Romanos, ainda, versículo 9, ele nos diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E o versículo 20 diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, todo o capítulo 12 de Romanos nos fala de uma estrutura da vida
cristã que deve ser seguido todo aquele que quer realmente caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. Jamais queira construir sua casa no terreno dos outros. Né? Por exemplo, se você frequenta uma igreja e tem uma irmã que canta, você, mas eu canto melhor do que ela, e faz força até criticar a irmã, tirar a irmã e ficar no lugar dela. Não, desculpem. Você está construindo sua casa em cima de outra casa. Tem tanto espaço para todo mundo, para cantar, para pregar, para orar, para dirigir, para ser pastor, para não ser. Para tudo ter espaço. Depende da chamada e da disposição de cada um. Mas não empurrando os outros, não forçando os outros. Faça a sua vida. O ensinamento nos diz que jamais queira construir sua casa no terreno dos outros. Ou seja, uma invasão, ou seja, um terreno de discórdia, né? Construa no que é seu, trabalhe sempre naquilo que Deus te concedeu. Então, se você tiver algum dom declarado por Deus, trabalhe em cima dele. Mas Deus me deu um dom de pregar, eu queria um dom de cantar. Aí você e Deus, ele pode lhe dar os dois. Depende de você, da sua conversa com Deus. Mas não empurre o cantor, nem empurre o pregador. Então seja simples, mas seja firme e fiel. A simplicidade aqui não é a simplicidade de ser abobalhado, ser besta, não. Ser simples quer dizer você não ser atirado, você não querer passar na frente onde não é chamado. Isso é a simplicidade, isso é a humildade. Mas seja fiel, seja firme. A simplicidade não impede de você ser fiel e ser firme na construção da sua vida cristã. Então, construir a sua vida cristã é em cima da base bíblica, onde Deus nos dá toda a orientação para que nós possamos caminhar até a sua volta ou a nossa ida. Que Deus nos abençoe, que todos possam fazer um bom uso desses nossos comentários. Amém? Desculpa, eu hoje estou um pouco. A garganta não está cooperando muito, mas é assim mesmo. Depois ela melhora. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor.